Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há 5 anos e este canal, Estranha na Rússia, é um canal onde eu conto como é a minha vida aqui na Rússia, incluindo coisas da cultura e também da política. E se você já assistiu algum vídeo desse canal, principalmente os que têm mais visualizações, você já deve ter percebido que eu não poupo palavras para criticar, de certa forma, assim, o governo do Putin. E nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que vocês sempre fazem pra mim nesses vídeos onde eu falo de política. Você não tem medo de que aconteça alguma coisa de você por criticar o governo da Rússia estando na Rússia? Outras pessoas até escrevem, daqui uma semana vai estar a FSB na sua porta, coisas do tipo. Então nesse vídeo eu quero esclarecer pra vocês qual a minha posição, por que eu falo sobre essas coisas, dou minha opinião e se eu tenho medo ou não. Então, se essa era uma dúvida que você tinha, já deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e bora lá! A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, que eu já percebi que algumas pessoas perguntam nos vídeos, é se os estrangeiros podem ser convocados para uma guerra na Rússia. Não, não pode. Pessoas que não têm cidadania russa não podem ser convocadas para guerra. Então, eu não tenho medo de ser convocado para guerra. Se eu fosse convocado para guerra, com certeza a embaixada brasileira entraria ao meu favor ali, impedindo, tipo, peraí, vocês não podem mandar cidadãos brasileiros para guerra. Então, esse não é um medo que exista entre os estrangeiros que moram na Rússia. Pelo menos quem é um pouquinho mais informado. Mas vamos ser mais direto sobre falar mal, vamos dizer assim. Eu não gosto da expressão falar mal, porque é como se você simplesmente não gosta da pessoa e você tá falando mal da pessoa. E os motivos pelos quais eu critico o governo russo, principalmente essa guerra na Ucrânia, eles têm argumentos sólidos. Então não é simplesmente não gosto dessa pessoa, por isso que eu falo mal dessa pessoa. Eu vivo na Rússia há 5 anos, eu sei como é a vida aqui, então eu conheço os pontos negativos de se viver na Rússia e conheço os pontos negativos do governo do Putin. E eu sei como ele evoluiu, vamos dizer assim, durante esses 5 anos que eu moro aqui. Quando eu cheguei na Rússia, eu tinha uma posição... não vou dizer que eu era, sei lá, fã do Putin, mas em termos internacionais, de questões internacionais, eu tava um pouquinho mais alinhada com o Putin. Eu até concordava com muitas coisas, mas eu tinha consciência de que a Rússia era um país que estava caminhando para o autoritarismo. Só que eu achava que logo os russos iam acordar, porque estavam tendo muitas manifestações, a oposição estava crescendo, então que isso mudaria logo. Mas foi justamente o contrário. A oposição foi totalmente banida. Hoje em dia não existe oposição real na Rússia. Isso... mas a oposição não sei o quê. Não existe oposição real na Rússia. Simplesmente não existe. Quem critica o governo simplesmente vai preso. Ou acaba tendo que se exilar fora. E isso pra mim é uma coisa inadmissível. Porque eu sou uma pessoa que acredita na democracia e eu acho que não importa qual a pessoa que tá no poder. Por exemplo, se é um candidato que eu escolhi no Brasil. Escolhi um candidato, ele virou presidente e agora ele tem que fazer tudo que ele quiser sem oposição. Eu sou contra isso. Ele tem que ter oposição porque toda pessoa pode errar e todo ponto de vista, principalmente político, pode estar errado em alguma coisa. Então é preciso que tenha uma oposição de verdade para que haja um equilíbrio do que vai acontecer naquele país. Então, o fato da oposição estar sendo cada vez mais, vamos dizer, silenciada na Rússia, é uma coisa que não me deixa muito confortável. Porque é uma coisa que sempre falam, eu ouço pessoas falarem, que se você não tá feliz com o governo de um país, vai embora. Quando você é estrangeiro. Acontece que existem vários motivos pelos quais você imigra para um país. Então você pode migrar por questões financeiras, por questões de que no seu país estava muito pior, então você chega aqui. Por mais que tenha problemas e você não goste, eu acredito que você tenha direito de criticar, porque você vive nesse país, então você tem o direito de criticar. Você não tem o direito de votar, provavelmente, mas de fazer críticas, usar a sua boca para falar o que você pensa, sem ofender ninguém, eu acho que não deveria ser um problema, porque eu vivo nesse país e eu sinto todos os efeitos das sanções, eu sinto todos os efeitos da inflação, sinto todos os efeitos dos juros, então assim, eu não posso simplesmente ficar calada, quer dizer, eu posso, mas eu não quero, e eu acho que eu tenho o direito de falar o que eu penso, e acho que qualquer pessoa que seja estrangeira em qualquer país tem o direito de expressar
que não tá contente com alguma coisa dentro daquele país. E não necessariamente essa pessoa é obrigada a sair do país por causa disso. Porque existem outros fatores que fazem com que você fique num país. Por exemplo, eu tenho aqui o meu noivo, uma pessoa que eu amo muito, então por isso que eu fui ficando. Além de que eu tinha planejado toda a minha vida para vir estudar na Rússia, e eu não ia largar isso logo de cara. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, que eu acredito que mesmo que você não tenha a cidadania de um país, mas você mora nesse país, você paga seus impostos nesse país, você tem o direito sim de criticar. Talvez você não vai ter o direito de votar e de participar ativamente da vida política, mas eu acredito que a gente tem o direito de se expressar politicamente de forma verbal. Não acredito que isso deveria ser algum problema. Mas, como muitos de vocês sabem, essa questão de livre expressão na Rússia ela é bem complicada. Então, a gente chegou a ter uma reunião com os estudantes estrangeiros na universidade, com a polícia de Kursk, falando sobre várias coisas e principalmente sobre o que a gente falava nas redes sociais. E foi justamente dito que a gente não poderia criticar o governo. E principalmente não criticar a operação especial militar. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito mal, porque eu já tinha o canal, eu já estava falando sobre política. E óbvio que meu cu não passava nem sinal de Wi-Fi. Desculpa a expressão, mas eu acho essa expressão maravilhosa, que ela define muito bem a sensação que eu tava sentindo. De certa forma, eu acabei percebendo que eu sou uma pessoa até que corajosa. Porque, por mais que eu tenha medo de alguma coisa, se eu acredito que eu estou fazendo uma coisa correta, que eu tenha razão, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma coisa na qual eu acredito, o meu medo meio que acaba diminuindo ou eu acabo ficando com mais coragem de fazer as coisas. Principalmente porque eu tenho um canal pequeno e em outro idioma. Nós aqui somos menos de 1000 pessoas, ou quase 1000 pessoas, e estamos falando em português. Atualmente, as forças na Rússia que cuidam dessas redes sociais, eles já estão muito esgotados com ter que analisar tudo que os russos postam. São mais de 140 milhões de pessoas postando coisas na internet. Então eles estão muito ocupados com isso. Eu não acho que a FSB ou qualquer órgão da Rússia vai estar pesquisando microcanais em outros idiomas falando sobre a Rússia e descobrir que essa pessoa está na Rússia. Eu acho que isso há uma probabilidade assim, muito pequena disso acontecer. E isso, junto com a minha coragem natural talvez da minha personalidade, eu acabo que... Não é que eu não tenho medo, mas eu acabo fazendo o que eu quero. Eu acabo vindo aqui e falando o que eu penso. Outra coisa que também me deixa um pouco mais calma em relação a vir aqui e falar o que eu penso nas redes sociais é que a Rússia funciona de uma forma totalmente diferente quando se trata de estrangeiros de países amigos. Vamos dizer que o Brasil seja um país amigo da Rússia. A gente não colocou sanções contra a Rússia, a gente comercializa muito bem com a Rússia, então somos um país amigável para eles. Então, para quem vier aqui para a Rússia, brasileiro, ou que já veio aqui, sabe muito bem que os russos tratam a gente muito bem. Eles ficam surpresos de saber que tem brasileiros vindo para cá, eles acham isso muito legal. E é incrível como as pessoas tratam muito melhor nós brasileiros do que os próprios russos. E de certa forma, existe na Rússia um certo medo do estrangeiro. Ou seja, quando estava tendo protestos na Rússia, tinha um americano foi preso, um americano que estava gravando. Ele estava nesse protesto e estava gravando o que estava acontecendo e ele foi preso. Quando levaram ele pro ônibus junto com as outras pessoas que eles pegaram e ele começou a falar eu sou americano e mostrou o passaporte dele, na hora a polícia liberou ele. Por quê? Porque existe um medo de se causar algum problema diplomático, de se prender alguém com outra nacionalidade. Claro que talvez hoje em dia, se fosse um americano em alguma manifestação, ele com certeza seria preso, porque a gente está vendo que isso está acontecendo com jornalistas americanos aqui na Rússia. Mas, volto a dizer, são jornalistas políticos, são pessoas que têm uma influência muito grande e são estrangeiros de países não amigos da Rússia. Então, para a Rússia vir querer causar um problema com um canal de 1000 seguidores em português, de uma pessoa que não tem influência política e é estrangeira de um país amigo, nossa, eu teria que estar falando uma coisa assim muito fora do normal. É muito mais fácil me ignorar e fingir que
não tô falando nada porque é um canal muito pequeno, do que vir causar todo um problema. Então, baseada nessas questões, eu acabo ficando um pouco mais calma para vir e fazer a crítica que eu achar que deva fazer ao sistema na Rússia. Mas é óbvio que, vivendo na Rússia, na situação atual, eu me vi, vamos dizer, obrigada a sair da Rússia. Então, quem já acompanha o canal já faz um tempo aqui sabe que eu vou mudar da Rússia, eu vou sair da Rússia daqui a exatos 9 dias. Então, não se preocupem, vocês que acham que se você critica um país você tem que sair dele, eu só estou saindo, não se preocupem. Mas eu não vou deixar de criticar, por quê? Primeiro, porque eu tenho um carinho muito grande com a Rússia. Segundo, que eu tenho um noivo russo. Terceiro, que um dos motivos pelos quais a gente está saindo, o motivo mais forte que está fazendo a gente sair da Rússia, é o fato de que meu noivo teria que servir no exército e muito possivelmente ele seria enviado para a Ucrânia. Então, eu não quero que a pessoa que eu amo vá para uma guerra sem querer ir para a guerra. Eu não quero que essa pessoa perca um braço, perca uma perna, como está acontecendo com muitas pessoas, muitos jovens russos que estão indo para a guerra. Então, eu tenho motivos pessoais para, vamos dizer, ser de oposição russa. Se é que eu poderia dizer que faço parte da oposição russa. Mas, além disso, o meu noivo ele faz parte de um partido na Rússia que foi banido. Então, ele faz parte da oposição russa. A família dele já teve pessoas que sofreram represárias da FSB. Então, eu não tenho como me desvencilhar totalmente da Rússia e não planejo fazer isso por um bom tempo. Eu estou indo embora da Rússia por várias questões, principalmente para o meu noivo não ter que servir no exército. Mas o meu carinho por esse país, como país, não pelo governo, pelo país, pelas pessoas, pela cultura, pela terra, pelo território, por tudo que tem no país, e pelas pessoas que eu conheço, que eu gosto muito na Rússia, eu tenho um carinho que ele não vai acabar independente do governo que tiver na Rússia, entende? Então, a minha crítica é simplesmente porque eu não consigo ficar calada. Se eu fosse uma pessoa que conseguisse ficar calada, pensasse uma coisa e falasse, não vou falar, não tem por que eu falar, eu não faria um canal no YouTube. Simples assim, se eu não quisesse falar o que eu penso, eu não faria um canal no YouTube. Uma vez que eu já estou aqui, vou falar. Se a resposta ainda não ficou clara, sim, eu tenho medo, porque medo é uma coisa muito saudável, faz bem ter medo. Mas eu tenho, acho que, mais coragem do que medo. E eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, que tenha ficado clara a minha posição. E eu gostaria muito de saber qual a posição de vocês, o que vocês acham disso. Se vocês lidariam bem com um estrangeiro criticando alguma coisa dentro do Brasil. Porque eu, sinceramente, reajo de uma forma positiva se a crítica dessa pessoa não for ofensiva com os brasileiros. E sim uma crítica a um determinado político, a um determinado parte do sistema político, eu não vejo nisso nenhum problema. E eu gostaria de saber o que vocês acham. E se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. Pacá, pacá.